capítulo de número 1. Livro de Ruth. Ruth fica logo depois de Juízes. Juízes, depois de Ruth. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos acharam? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, que vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a Bíblia aí no seu assento e dê um louvor de palmas para Jesus. Deus é tão gracioso, Deus é tão grandioso. Eu esperei com muito cuidado para a palavra do Senhor. Glória a Senhor. Glória A Bíblia diz que não foi você que escolheu, eu escolhi. Deus te abençoe. Seu nome agora não é mais aquele, seu nome agora é irmão do. Glória a Deus, aleluia. Esse é resultado de oração. Todas as nossas vitórias é através de oração. Sem oração não tem vitória. Sem oração não tem a ação de Deus. Sem oração não tem como vencer a batalha. Irmãos, o texto que ora acabamos de ler, ele foi escrito, foi acontecido esse fato no ano de mais ou menos 1050, antes de Cristo. E aqui nos conta a história de uma família que saiu da sua terra, porque a Bíblia diz que naqueles tempos Israel ainda era julgado por juízes, ou seja, eram homens escolhidos de Deus, eram homens separados por Deus, eram homens que ouviam a voz de Deus e a transmitiam ao povo de Deus a mensagem de Deus. E a Bíblia diz que nesse tempo, a história diz que nesse tempo o povo já não estava com o coração tão ligado a Deus, o povo já não estava com o seu coração tão entregue a Deus, o povo estava disperso e andando em outros caminhos, servindo a outros deuses. E a Bíblia diz que Deus, Ele chama a fome àquela terra, a terra de Belém, Belém de Judá, Éfrata, como diz o nosso Senhor Jesus, E se nós olharmos, irmãos, o significado de Belém de Judá significa pão,
terra do pão. E ali eles saíram, essa família, Elimelec, a sua família, a sua esposa Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia diz que eles peregrinaram e foram às terras de Moabe. E ali nas terras de Moabe, eles se acamparam e ficaram por ali. E a Bíblia diz que o marido de Noemi, Elimelec, ele morreu. E os seus 2 filhos, né? Um chamava Malom e o outro Quilion. E se nós olharmos, o nome de Malom significa doente. E o nome Quilion significa fracassado. Então nós vemos aí o fim da história desses 2. E agora, Noemi ficou só ela e as suas 2 noras. Se nós olharmos pelo direito, se nós olharmos a visão ótica humana, elas teriam que retornar para a casa dos pais e ali seguir o seu destino, porque se naquele tempo uma moça já era difícil se casar, imagina agora viúva, será mais difícil ainda. Se nós olharmos em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19 ao 22, Deus está pedindo para cuidar das viúvas, porque elas eram esquecidas. Elas não tinham valor algum naquele tempo. Elas viviam uma vida de miséria, viviam uma vida de desprezo, viviam uma vida de derrota, viviam uma vida de fracasso, porque ela perdeu o animo, ela perdeu o senhor da casa, que é o seu marido, e ela perdeu também os seus 2 filhos. Agora ela estava sozinha, só ela e as suas 2 noras, né? E a história diz que depois que acontece isso, houve-se a notícia de que Deus tinha visitado Belém, que Deus tinha abençoado Belém, e que Belém agora estava na colheita da cevada, porque a cevada ela amadurece primeiro, então a colheita primeiro da cevada. E ali houve-se a notícia de que estavam colhendo cevada em Belém, em Judá. E ali Noemi, ela chama as 2 noras e diz para elas: olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho mais filhos para oferecer para vocês. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Portanto, eu peço a vocês que eu despeço de vocês agora, porque eu vou retornar para Belém, vou retornar para a minha terra. Mas vocês podem ir para a casa de vossos pais, vocês têm a minha bênção. Vocês podem ir com a minha bênção, podem ir para a casa do pai. A história diz que Orfa, que era uma das noras, ela começou a resistir, mas depois ela se sentiu confortável em retornar para a casa dos pais. Ela sentiu-se segura para retornar para a casa dos pais, porque talvez ela olhou e viu que acompanhar Noemi seria uma furada. Acompanhar Noemi seria entrar, talvez, numa estrada sem fim, numa estrada sem destino. E ela entendeu que era melhor voltar para Moabe, para a terra, ficar em Moabe, ficar na terra dos seus pais. E há um dizer que disse que quem vai para Jerusalém está voltando para Deus, mas quem vai para Moabe está largando a Deus. E com essa atitude, Orfa, ela declarou que estava largando a Deus e voltando para os seus pais. Mas com Noemi foi diferente.
Com Noemi a história foi diferente, porque com Ruth foi diferente. Com Ruth a história foi diferente, porque no meio da caminhada, no meio dos tempos que ela teve, ela viu o testemunho de uma mulher de Deus chamada Noemi. Ela ouviu aquela mulher contar as histórias de Deus, ela ouviu aquela mulher contar as vitórias que Deus deu para o povo de Israel. Ela ouviu aquela mulher dizer que quem espera em Deus jamais será frustrado. Ela ouviu aquela mulher dizer que quem confia em Deus jamais será envergonhado. Ela ouviu aquela mulher dizer que quem confia em Deus, ainda que as aflições perseguem, mas a vitória será nossa. Glória a Deus. E Noemi disse, e Ruth decidida diz: olha, aonde você estiver eu vou estar. Aonde você for eu vou. Mas eu não tenho nada para te oferecer. Você já me ofereceu tudo. Deus que pode mudar todas as coisas. E ela insistiu tanto que Noemi se viu constrangida a aceitar e a levar com ela de volta. E quando eles chegaram em Belém de Judá, eles foram para a casa que ainda era do marido, mas ele já tinha vendido, já tinha perdido. Mas a casa estava fechada, as terras já havia perdido. E eles voltam para a casa e arrumam a casa. E aí Noemi chega para Ruth e diz: olha, está no tempo da cega, da colheita. Vai para os campos de um parente nosso por nome Boaz. E lá você vai rabiscar as escrituras. Na lei do Senhor, na lei de Moisés, quando era plantado o trigo, a cevada, quando no tempo da colheita eles arrancavam os seus feixes, mas eles não podiam voltar apanhando o que caía, porque o que caía era para os pobres. Os pobres vinham recolhendo aquilo que caía. E Noemi disse para Ruth: olha, você vai para os campos de Boaz, porque ele era parente de Elimelec. E você vai para os campos e vai fazer a cega, vai ponhar os rabiscos, aquilo que ficou na terra. E assim Ruth foi para os campos de Boaz, e ali ela começou a apanhar os rabiscos, a apanhar as sobras que ficavam. E Boaz começou a observar aquilo. Começou a observar e disse assim: como essa mulher é fiel à sua sogra. Como essa mulher que perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o marido, perdeu os filhos, e ainda mantém a sua fidelidade a essa mulher. E a história diz que Boaz chamou os seus empregados e disse: olha, deixa cair mais. Deixa cair mais. E a Bíblia diz que quando caía mais, Ruth ia lá e apanhava mais. E assim, irmãos, a Bíblia diz que ela chegou com um feixe muito grande de cevada na casa de Noemi. E aí ela conta a história para Noemi. E quando eles colhiam a cevada ou o trigo, eles colocavam em um lugar próximo da casa que chamava Eira. E ali naquele lugar eles fechavam e colocavam os animais para pisotear as sementes. E quando os animais pisoteavam as sementes, eles pegavam as sementes e peneiravam aquilo, a casca ia embora e ficava só o grão. E ali a Bíblia diz que depois da cega, depois que a
cevada estava na ilha. A Bíblia diz que eles festejam porque terminou a colheita e a colheita foi bem sucedida, a colheita foi bênção. E aí eles vão festejar e agradecer a Deus pela provisão e pelas bênçãos de Deus. E aí a história diz que mais tarde um pouco Boaz ele larga a festa e vai para olhar o trigo para ninguém roubar a cevada. E aí Noemi ela chama Ruth e dá uma geral meio de Ruth e veste uma roupa bonita e fala assim: ó, você vai se estreitando pelos cantos para ninguém te ver, e aonde Boaz estiver, você chega lá e tira os sapatos ou o que tiver cobrindo os pés de Boaz e deita próximo aos pés dele. E assim ela fez. Irmãos, em Israel, nos tempos antigos, a lei e costume dos judeus, dos hebreus, que quando uma moça casava com um rapaz, e esse rapaz não pudesse dar filhos para aquela mulher, e se esse rapaz viesse a morrer, o próximo irmão era dado para ela, para casar com a viúva. O filho que nascesse da viúva não era do que casou com ela, mas era do que morreu. Era do que morreu para continuar a família, a genealogia. E, como o marido dela não tinha mais irmão, seria o parente mais próximo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Como os dois irmãos, os dois filhos de Noemi haviam morrido, não tinha mais irmãos para casar com Ruth. Então, o parente mais próximo era que casava com a viúva. E quem era o parente mais próximo? Boaz. Está vendo a história que Deus faz? O parente mais próximo era Boaz. E quando Ruth, ela toma aquela atitude, Noemi, que conhecia a lei de Moisés e a palavra de Deus, quando ela mandou Ruth ir para deitar aos pés de Boaz, isso no costume antigo dos judeus, ela queria dizer assim: eu sou submissa a ti, você quer casar comigo? E ali, Boaz, ela vê aquela atitude de humilhação e de submissão de Ruth, ele se engraçou por ela, e aí agora ele leva o nome de remidor ou resgatador, porque agora ele tinha que comprar as terras que Elimeleque tinha perdido e tinha que devolver para Noemi. Ou seja, as terras que Noemi havia perdido agora é resgatada por Boaz, e aí Boaz agora casa-se com Ruth, e a Bíblia diz que Deus visitou a Ruth, e ela se engravidou e deu a ele um filho, e esse filho entrou para a genealogia do rei Davi, e a genealogia do rei Davi entra a genealogia de Jesus. A mulher que saiu de uma terra estranha, porque a terra de Moab, irmãos, era a terra dos Moabitas. Se nós olharmos a história, os Moabitas eram descendentes de Moab. Moab era o filho da filha mais velha de Ló. Quando elas o embebedaram para suscitar filho, e ali, através de uma relação incestuosa, nasce-se
Moabe. Ali então é formada os moabitas. Então quando lembramos de Moabe, nós lembramos logo, é terra de relações incestuosas. Então a mulher que era de uma terra incestuosa, que aos olhos espirituais não tinha valor algum para ninguém, mas Deus tira ela daquele lugar, ou seja, Deus pega Noemi, através da permissão de Deus, vai uma família, os 2 filhos morrem, mas vem a história e o começo da história de um dos maiores resgatadores do mundo, que chama-se Jesus Cristo. Elas perderam tudo que tinha. Noemi perdeu tudo que tinha, mas ela esperou e acreditou em Deus. Quando nós olhamos o significado do nome de Noemi, chama-se agradável e doce. Mas através de tantas percas, ela disse: eu não quero mais ser chamada de agradável e doce. A partir de hoje meu nome é Mara, que quer dizer amável, porque minha vida tornou-se amável. Porque ela perdia viver perdido tudo. Mas quando nós confiamos e esperamos em Deus, a Bíblia diz que tudo pode passar, mas a palavra de Deus jamais passará. E a palavra disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na hora da nossa angústia. Ainda que percamos tudo à nossa volta, mas Ele permanece de pé e permanece fiel. O resgatador morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, às vezes nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Tudo é permissão de Deus. Eu fui convocado para fazer um treinamento em Belo Horizonte. E era do dia 12 ao dia 16. Eu ia sair no dia 11. No domingo nós saímos no dia 11. Mas quando foi no dia 10, a irmã Gilda, ela sentiu uma dor de cabeça. Mas a dor de cabeça é tão terrível. E você pensa que eu morei? Pensa que eu não clamei a Deus e nada dessa dor de cabeça passou. E aí o pastor Ricardo da pastora Carla foi lá levar a Samanta depois. Quando os senhores foram lá levar a Samanta, os senhores entrou e nós começamos a clamar por isso. A senhora orou também, o senhor orou também. Mas não está hoje. E aí nós decidimos levar ela lá para os Soninhos. E aquele tempo onde você faz a ficha e espera o médico lhe atender, parece o tempo mais longo. Porque a pessoa está sentindo dor, mas parece que lá eles são tão acostumados com isso que eles não podem. E teve uma hora que ela encostou no carro, né? E ficou quietinho, e disse: será que é agora que Deus vai ter? Sério? Porque ela encostou e ficou quietinha. Não sei se você sabe perceber isso. Ela ficou quietinha para se tocar. Mas aí o médico veio, atendeu, passou o remédio, ela tomou o remédio, graças a Deus. Deus deu vitória, Deus abençoe grandemente mais uma vez.
E no domingo 11, eu viajei para Belo Horizonte, porque era uma convocação. E chegamos lá em Belo Horizonte à noite. Aí nós fomos para o hotel, ficamos no hotel. Aí no outro dia de manhã, eu fui até um restaurante e peguei, irmãos, era mais ou menos 250 gramas de comida, porque eu como muito pouco, principalmente quando eu estou fora. E eu comi aquela comida e tinha que apresentar lá no auditório, da sede do DR, 1h, 13 horas. E aí eu fui vazar para lá, comi essa comida, aí à tarde eles serviram um lanche. E esse lanche, e nesse lanche, tinha vários salgados de toda a espécie que tem. Eles pegam esse pão de forma e cortam os cantinhos dele e colocam um pedacinho de presunto e colocam um negócio que eu não sei se é. Eles colocam um produto que eu não sei se é maionese ou o que é. Eu peguei e comi o negócio daquele, mas eu engoli, mas o negócio estava tão azedo, mas não maluco. Sabe que esse tem azedo? E aí, Ivan conhece esse negócio, aí você chega e senta na cadeira 1h da tarde, só levanta às 17 horas, levantei às 17h15. Bom, aí eu falo. Aí chegamos lá no hotel, tomei banho. Fomos caçar um restaurante para comer, estava tudo fechado, eu comi um pão de sal, um pedacinho de presunto e mussarela. E aí nós fomos deitar. Voltamos no hotel e deitar. Mas foi mais ou menos assim, por volta de meia-noite. Eu acordei com a barriga balançando. E já não deu mais tempo, vai no banheiro. E eu saí vazado do banheiro. Pensa que eu dormi mais essa noite? Eu devo ter ido mais ou menos umas 10 vezes na noite. O sofrimento da minha vida, irmãos. Eu comi um pouquinho de comida de sal lá em Belo Horizonte, irmãos. E eu tive Deus. Essas 250 gramas de comida na segunda-feira. E fui comer mais uns 250 gramas na quinta-feira. 2. De lá para cá foi Deus que me sustentou. Mas tudo isso, irmãos, agora nós aprendemos de que há um Deus que está no controle de tudo. Há um Deus que tem o domínio de tudo. Há um Deus que escreve a nossa história e ninguém pode mudar. Há um Deus que escreve a minha e a sua história. Ninguém pode colocar vírgula ou ponto, porque foi Ele que escreveu. E se foi Ele que escreveu, vai acontecer. Ele me levou e me trouxe. Ele está, minha esposa está ali. Eu quero entender e dizer para vocês que a história de Noemi e de Ruth é uma das histórias mais belas da Bíblia, porque Ruth, ela não entendia muito, mas ela ouviu dizer. Ela não conhecia a Deus, mas colocou um desafio no coração dela. Eu vou, aonde ela for, eu vou, porque ela contou uma história maravilhosa e eu quero conhecer esse Deus. E ali, Deus mudou a história das vidas. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, irmãos, que nunca desista da sua caminhada com Cristo. Nunca desista da sua esperança com Cristo. Ainda que a caminhada pareça longa, ainda que o deserto pareça longo, ainda que a estrada é espinhosa, mas vale a pena confiar, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel não mudou e jamais mudará, porque Ele é fiel. A minha e a sua história continua, ela não acaba aqui. Talvez para Noemi a história dela ia acabar em Moab, mas Deus lá não vai acabar, a história não vai acabar.
Porque a Bíblia diz que Deus sabe hoje, amanhã e eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele já tinha um plano e uma história traçada para essa moça tão fiel chamada Ruth. Se você olhar, você não vai ver nome de pai, de mãe, a família de Ruth. Mas que ela entrou para a história da Bíblia, ela entrou. Ela é estrangeira, mas o nome dela está na Bíblia. Porque Deus assim o fez. Quando Ele quer é assim. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem poderá impedir? Agindo Deus, quem poderá impedir os planos que Ele tem para mim e para a sua vida? Quem poderá parar um Deus tão maravilhoso como esse? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Muitos confiam em cavalos, mas a resposta vem de Deus. Glória, aleluia. Espera mesmo. No livro do profeta Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 9. Profeta Isaías, capítulo número 9, está escrito: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, e a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a grande luz. O povo que andava nas trevas, outrora nós andávamos em caminhos perdidos, outrora nós fazíamos aquilo que não era do agrado de Deus, mas nós que andávamos em trevas, resplandeceu a grande luz. E o maior resgatador da história, que deu a sua própria vida para nos resgatar do lamaçal de pecado onde nós estávamos, nos escolheu e tomou para si e fez de nós uma nova nação e povo seu. Aleluia. Glória, aleluia. Vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena acreditar, ainda que tudo à nossa volta esteja girando, dizendo ao contrário, ainda que muitos se levantem contra nós, ainda que o inimigo arme planos, ainda que o inimigo arquiteta ciladas, mas Deus nos livra de todas elas e nos mantém de pé. Às vezes nós estamos chorando, às vezes nós estamos de joelho, gemendo, mas Ele está nos preparando para a nova cena. A maior alegria da nossa vida é essa, irmãos, porque aqui na terra em que vivemos já não existe mais o amor, a maldade impera de ponta a ponta. Muitos que batem no seu ombro dizendo que seu amigo não é seu amigo. Muitos que dizem querer o bem para você, é da boca para fora, quer o mal para você. Muitos que dizem que quer ver sua vitória, é só da boca para fora, porque no coração quer ver a sua derrota. Mas Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que eu te falo, irmãos, vale a pena acreditar nesse Deus, vale a pena servir a Ele, vale a pena esperar Ele, vale a pena servir a Ele, ainda que com lágrimas e com choro, mas eu tenho a absoluta certeza que por mais longa que a noite chega, o sol da vitória colocará por nela, porque a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, e o sol da justiça se levantará ao meu e ao seu favor, e aquilo que era tristeza se transformará em alegria, aquilo que foi sofrimento se transformará em experiência, aquilo que era decepção se tornará em fé, aquilo que outrora era tristeza se tornará em alegria.
A vitória é para aqueles que acreditam nele. A vitória é para aqueles que guardam a tua palavra. A vitória é para aqueles que têm temor nele. A vitória está perto, irmãos. A vitória está mais perto do que nunca. Ah, irmãos, o ápice da nossa vitória está mais perto do que nunca. A Bíblia disse que logo, 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 logo ele rasgará os céus e vem buscar a sua noiva. E não tem um noivo que não zela pela sua noiva, não tem um noivo que esquece da sua noiva, porque a Bíblia diz que nós somos a sua noiva, e o noivo, ele está com saudade da noiva. Ora, nossa vitória está perto. Eu não espero mais nada, querido. Eu não espero mais nada, querido. Aqui não tem mais nada para nos oferecer. Aqui não tem mais nada para te oferecer, meu irmão. A Bíblia diz que nós esperarmos, o apóstolo Paulo ele disse, se nós esperarmos Deus só nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque ainda o melhor está por vir. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. A nossa vitória maior ainda está por vir. A nossa alegria maior ainda está por vir. A nossa vitória logo, logo rasgará os céus e vai buscar a sua vida. Espera nele, confia nele, acredita nele. Não deixa as agruras dessa vida escurecer o seu caminho. Não deixe as provações dessa vida escurecer o seu caminho. Não deixe as tentações dessa vida obscurecer, ofuscar o seu caminho, porque logo, 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 o apóstolo Paulo ele disse assim: olha, nós agora vemos por espelho, mas logo, logo, nós vamos ver. Sabe, naquele tempo não tinha um espelho que temos hoje, que servia a sua imagem perfeita. Naquele tempo era um bronze polido, ali refletia a sua imagem, mas era embaçada. Mas logo, logo, logo nós vamos ir concluindo. Essa é a maior alegria. Essa é a maior esperança, a maior vitória. Não importa, irmãos, o que se passa, mas continua mantendo a sua fé e a sua esperança em Deus, porque logo, logo, e a Bíblia diz que Ele vai enxugar os nossos olhos.